Hoje nós vamos falar um pouco, na nossa aula, sobre o surgimento da genética, certo? Nas aulas anteriores, nós vimos um pouco sobre hereditariedade e sobre os estudos de Mendel com as ervilhas. Hoje a gente vai entender, então, que através desses estudos que Mendel realizou, teve, então, a origem da genética, que é o nosso foco na aula de hoje. Para a gente iniciar, eu trouxe para vocês aqui, como deu, então, esse surgimento, ok? O surgimento da genética se deu da seguinte forma. Ela começou com Mendel, certo? Nos seus estudos sobre as ervilhas. Só que Mendel, ele não conseguiu ter, então, os seus trabalhos reconhecidos na época. Por quê? Porque quando Mendel realizou os seus estudos, a comunidade científica precisava aceitar as ideias trazidas por Mendel. O que não aconteceu. Por mais que Mendel fosse hoje conhecido como o pai da genética, em sua vida, em sua trajetória, ele não conseguiu ter os seus estudos reconhecidos. Ou seja, enquanto Mendel estava vivo, ele não conseguiu ser reconhecido como o pai da genética e como o criador do conceito hereditariedade. Então, Mendel veio a falecer sem ter esses estudos reconhecidos, certo? Até porque, no período em que Mendel ainda estava realizando os seus estudos, a célula era algo desconhecido. Hoje, a célula é reconhecida. E é graças aos estudos de Mendel que a gente tem esse reconhecimento. Porque é através dos estudos de Mendel que a gente descobre o que é hereditariedade. E nada mais é do que a transmissão das características que ocorre de pais para filho no processo que a gente conhece como reprodução. E de que forma é dado isso? Através da célula. É a célula que é o grande foco do estudo. É a célula que carrega as informações, certo? Ela vai ter lá gene, DNA e cromossomo, que eu vou explicar já já para vocês, e é o responsável por carregar essas informações de pais para filhos. E aí, o ano de 1900, ele é conhecido como o ano do reconhecimento. Reconhecimento de quê? Justamente dos estudos de Mendel. Como eu disse, em vida, Mendel não conseguiu comprovar a hereditariedade para a comunidade científica. Porém, no ano de 1900, ele teve essa comprovação. De que forma? Vejam bem. Nós tivemos aqui três importantes nomes, quatro, na verdade, que é Karl Corres, Hugo de Vares, Eric Von e Benthison. Esses quatro se uniram para estudar o conceito que Mendel havia deixado para nós e que a comunidade científica não havia aceitado. Quando eles se uniram para estudar, eles conseguiram comprovar que as ideias de Mendel estavam corretas e que Mendel estava o tempo todo trazendo concepções verdadeiras sobre hereditariedade. E aí a gente tem o surgimento da genética, através dos estudos deixados por Mendel, onde a comunidade científica do ano de 1900 reconhece os fatores deixados por Mendel. Que fatores? A gente viu na aula passada que Mendel trazia para a gente ervilhas com fatores recessivos e dominantes, características que prevaleciam e que às vezes não prevaleciam no processo de reprodução. Então, todo esse esforço deixado por Mendel foi reconhecido justamente no ano de 1900, onde agora a gente tem genes, cromossomos e DNA, que começam a surgir nos estudos. Por que surgiu, então, gene, cromossomo e DNA? Porque a gente precisa agora entender como é que essas características são passadas de pais para filhos. E é justamente através dessas três palavrinhas. Ou seja, a gente tem uma célula, e na célula a gente encontra os cromossomos, os genes e os DNA. E nesse caso aí, é a partir dessas três palavrinhas aí que nós vamos ter as características transmitidas de pais para filhos, que eu vou explicar para vocês já já. Aí, olhe bem, na genética, agora a gente já sabe, que graças aos estudos de Mendel, começou então a surgir o conceito da palavra genética, certo? E na genética, a gente tem três principais conceitos. O primeiro deles é o DNA, certo? O segundo é o chamado cromossomos. E nós também temos aqui agora os genes. Como é que esses três funcionam dentro da célula? Vejam bem. A gente vai ter aqui uma célula, certo? Essa célula é uma célula eucariótica. Dentro da célula, nós vamos ter um núcleo, certo? E no núcleo, a gente vai encontrar o cromossomo. Dentro do cromossomo, nós vamos ter o DNA. E no DNA, nós vamos ter o gene. É como se fosse um tubo de linha. A gente vai ter um tubo de linha, certo? O tubo é o meu cromossomo. A linha que está em volta ao tubo são os meus DNAs.
Quando eu tiro um pedacinho dessas linhas, eu vou ter, então, o gene. Então, é como se fosse isso. A gente vai ter a célula, certo? Do pai e da mãe. No processo de reprodução, para a geração de um novo ser, essa célula vai ser transmitida para o filho. Quando acontece essa transmissão, lá naquela célula a gente vai ter cromossomo, gene, cromossomo, DNA e gene. E é nessa combinação que está ali levando as características do pai e da mãe para o filho. Esse processo de passagem de célula de pai e mãe para filho, eu vou explicar para vocês na próxima aula. Hoje a gente só vai introduzir DNA, cromossomo e gene. Então, olha só. Como eu falei para vocês, ali a gente está trabalhando uma célula eucariótica, certo? Esse processo de célula vocês devem ter visto no 8º ano. Mas só para relembrar aqui que existem 2 tipos de célula. A gente tem a procariótica, que é encontrada em seres unicelulares, certo? Nas bactérias ou nas algas. E a gente tem a célula eucariótica, certo? Que é encontrada em seres pluricelulares. Quem é pluricelular? Os animais, nós seres humanos, somos eucarióticos. Então, onde fica o cromossomo? No núcleo. Veja bem que na célula eucariótica, que é a célula à minha direita, nós temos ali um núcleo. Dentro do núcleo nós vamos ter cromossomo. No cromossomo nós vamos encontrar o DNA e no DNA nós encontramos os genes, que são as características passadas de pais para filho, no processo conhecido como reprodução. O DNA é também chamado de o ácido desoxirribonucleico, certo? E ele fica dessa forma aí. A gente vai ter aqui a célula em amarelo e a parte mais escura a gente tem o DNA. Como eu disse para vocês, vamos sempre lembrar de um tubo com a linha. O tubo é o meu cromossomo e a linha é o DNA. Nesse caso, aqui à minha direita, né, nessa imagem mais escura, a gente tem então essa linha, certo? Que é o DNA que está carregando então as informações genéticas. O cromossomo. O cromossomo, que é uma estrutura celular, né, formada por uma molécula de DNA e proteínas, certo? Composta por vários genes diferentes. Então, como é que fica o cromossomo? Vejam bem. Novamente, eu tenho aqui uma célula eucariótica, certo? Dentro da célula eucariótica, eu vou ter o núcleo. E lá no núcleo, eu vou ter o cromossomo. Quando eu começo a desfiar esse cromossomo, começa a surgir, então, o DNA. Porque para que haja o cromossomo, é necessário ter o DNA. Lembre-se sempre, tubo, a linha, então, é o meu DNA. E, por fim, nós vamos ter o gene, que é um trecho do DNA com informações para a produção de uma proteína. Então, fica dessa forma aqui. De novo, nós temos a célula, dentro da célula o núcleo, nós vamos ter o cromossomo dentro do núcleo, certo? A linha que compõe o cromossomo é o meu DNA e os pedaços do DNA é o gene. Então, esses 3 formam, então, o que a gente conhece por hereditariedade, que nada mais é do que a transmissão das características de pais para filhos, no processo conhecido como reprodução. Então, volto a dizer, a partir do processo de reprodução é que essa célula é levada para o filho e lá a gente vai ter cromossomo, DNA e gene de pai e mãe, onde o filho vai herdar as características dos seus pais, ok? Na próxima aula, a gente vai estudar um pouco sobre como é que ocorre esse processo, que eu estou falando da reprodução, mas como é que o filho ele recebe essa célula, certo? Como é que essa célula começa a se desenvolver e forma um novo ser, levando então as características do pai e da mãe. Como é que tudo isso funciona? Então, a gente vai ver esse processo a partir da próxima aula. Hoje, a gente viu, então, um conceito breve, né, de como os estudos de Mendel foi reconhecido. A gente viu que quando Mendel estava vivo, a comunidade científica da época não havia reconhecido os seus estudos. Após a sua morte, no ano de 1900, nós tivemos 4 cientistas que voltaram a estudar as ideias de Mendel e comprovaram que ele estava certo. E graças a Mendel, que é o pai da genética, a gente tem, então, essa comprovação sobre o que é hereditariedade, tá certo? Então, qualquer dúvida é só repetir o vídeo novamente ou entrar em contato no privado ou no grupo que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Até a próxima aula.